Se trouxerem sua Bíblia, vão para 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, e quero que prestem muita atenção por um momento, porque isso realmente importa. Estou começando uma nova série esta manhã, e isso é o que vamos fazer. Esta manhã é uma preparação para as próximas 3 semanas, e eu digo a vocês, não há uma pessoa nesta sala, e não há uma pessoa lá fora neste mundo, que não precise ouvir para onde vamos nas próximas 3 semanas. Esta manhã é como a introdução, o ponto culminante, algo assim como veja o que Deus pode fazer, e nas próximas 3 semanas realmente vamos nos concentrar tanto na sua vida, quanto na minha vida, e nos desafios que enfrentamos. Então, quero te desafiar a fazer o seu melhor esforço para se comprometer a não faltar nessas próximas 3 semanas. E então quero te desafiar a trazer alguém com você. O que vou te mostrar em 1 Reis, capítulo 19. É algo que é muito necessário em cada âmbito da vida. Mas realmente preciso ir a 1 Reis 18 para que você realmente capture e entenda em detalhes o que está acontecendo no capítulo 19. E assim estamos começando esta breve série onde vamos ver a vida de Elias. E sempre disse isso. É uma convicção profunda da minha vida. Mas eu prefiro aprender com a sua dor do que experimentar a sua dor. Estou me explicando. Agora, isso soa realmente mal. E sei que alguns de vocês estão ofendidos porque eu disse isso. Mas essa é a realidade. Prefiro que você passe pela luta. Vocês diriam o mesmo sobre mim. Prefiro que você passe pela luta e depois me diga o que aprendeu, em vez de eu ter que passar pela luta. Então, vamos ver a vida de Elias. Vamos aprender através do seu sucesso e vamos aprender através do seu fracasso. E com sorte, isso nos ajudará a ter sucesso e a evitar o fracasso. Agora, deixe-me dizer algo sobre Elias, porque este é um ponto fundamental da sua vida. Elias é o que você chamaria de um homem de 16 milagres. Quero dizer, Elias viveu uma vida plena e poderosa, e vamos aprender algumas lições plenas e poderosas com ele. Mas vamos começar observando brevemente uma luta que Elias organizou entre o Deus de Israel e o falso Deus Baal. Agora, para ajudar alguns, pode ser que você simplesmente não saiba muito sobre o Antigo Testamento, mas deixe-me dizer, esta é a luta, ouçam com atenção, é a luta entre o Deus único e verdadeiro. Ouçam-me enquanto digo isso, e é uma luta contra o Deus da filosofia. Então, não fiquem presos ao fato de que seu nome é Baal, neste texto em particular. O que realmente estamos observando é o Deus único e verdadeiro, e ele está nesta batalha contra o Deus falso da filosofia. E assim começaremos esta série, e quero falar com vocês esta manhã sobre a luta pelo primeiro lugar. Enquanto observamos este poderoso enfrentamento, quero chamar sua atenção para um versículo, e depois entraremos na história e obteremos contexto à medida que avançamos. Destacar o versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias se pôs diante do povo que se afastou da verdade. Essa é a forma mais simples de dizer o que está acontecendo. Neste texto, eles tinham se afastado dos princípios de Deus e dos padrões de Deus. Eles tinham se afastado da verdade. Vivemos neste dia e vocês podem ver isso toda semana ao ligar a televisão. Quando você entra nas redes sociais, é uma geração que se afastou da verdade e dos princípios de Deus. E Elias está lá sozinho contra os 450 profetas de Baal. Seguimos a filosofia ou a verdade? Seguimos a filosofia ou a Deus? E ele diz isso, versículo 21. Até quando vacilareis entre 2 pensamentos? Se Jeová é Deus, veja isso. Seguiu, mas se Baal, se a filosofia é essa, então sigam-no. E só quero que olhemos todo esse contexto do que vamos ver esta manhã através da lente desse versículo em particular. Ele está dizendo, pessoal, vocês podem construir suas vidas sobre as filosofias do mundo, sobre os Baals do mundo, ou podem construir suas vidas sobre o único Deus verdadeiro. Escutem, porque vamos avançar nas próximas 3 semanas. Deixem-me fazer uma pausa para o efeito aqui e mostrar algo a vocês. Tenham isso em mente nesta série. Aqui temos Elias e 450 profetas de Baal. Elias, sozinho, se apresenta ao povo e 450 profetas de Baal, mas na verdade está diante de toda a nação. E ele diz à nação, pessoal, a quem vocês vão seguir? Se Deus é Deus, então vamos nos esforçar e segui-lo. Vamos persegui-lo. Mas se não, então por que não se entregam? Isso é o que ele faz. Quero que vejam que deste texto surgem 3 verdades e obteremos compreensão disso. Primeiro, Elias simplesmente oferece uma escolha. Curiosamente, podemos olhar para Elias. Aqui está este Deus, ídolo do Antigo Testamento. Simplesmente já não vivemos assim. Não parece que haja muita escolha. Mas novamente ele diz, ei pessoal,
há a escolha de Baal e há a escolha de Deus. Ele coloca duas opções diante do povo e pergunta a qual você vai seguir e depois expõe isso para nós. Em um canto ele nos dá a Jeová, veja, ele nos dá a Deus. Na verdade, se você olhar o versículo 21, estávamos lá um momento, vamos ficar bem aqui. Você notará o nome Senhor ali quando diz, se o Senhor é Deus, você notará que a palavra S-E-N-H-O-R está em maiúsculas. Assim, cada letra em S-E-N-H-O-R está em maiúsculas quando você lê seu Antigo Testamento e vê que está dizendo algo, está se comunicando algo, está escrito com todas as letras maiúsculas. Nesta história específica, você deve anotar se estiver tomando notas. Você vê 10 vezes. 10 vezes vê que a palavra Senhor está toda em maiúsculas. Está bem diante de você. E é o mesmo nome que às vezes é traduzido na Bíblia como Jeová. Se você pegar e colocar no idioma espanhol, como faríamos para entender os idiomas da Bíblia? É fazer o que se chama uma transliteração. Assim é usado em um idioma. E se você pegar e transliterar para o idioma hebraico e entender, é Yahweh. Em outras palavras, é Jeová, é Yahweh. Muitas vezes foi chamado, não perca isso, o nome pessoal de Deus. Quando você vê em seu Antigo Testamento, vê que Senhor está em maiúsculas, refere-se ao nome pessoal de Deus, que era um nome distintivo de Deus para Israel. O nome significa isso. Significa de fato o autoexistente, o eterno, o todo-poderoso, verdadeiramente o independente. Se alguns sabem disso, é apenas um curso de revisão. Eu explico isso porque há novos cristãos em nossa igreja para atualizá-los. Literalmente, o que você vê aqui é Deus no Antigo Testamento. Fiz uma breve série sobre isso no meu primeiro ano aqui. Deus no Antigo Testamento dava diferentes nomes para si mesmo. O que estava tentando dizer, ele dizia que o nome mostrava seu caráter. Quero que me conheças por isso. Usava um nome e esse nome revelaria certo caráter, certa qualidade. E agora as pessoas, porque isso é o que a Bíblia é uma revelação de Deus. As pessoas agora receberiam essa revelação de quem é Deus. Assim, Deus faz, assim é como Deus age. Ele faria isso revelando o seu nome para mostrá-lo no Antigo Testamento. E assim aqui ele está dizendo, ouçam isso, ele é realmente mais do que o poderoso. Ele é o todo-poderoso. Em outras palavras, está dizendo aqui mesmo, ei, siga aquele que não há ninguém como ele. Siga aquele que não tem comparação, não tem rival. Você tem a opção de seguir este. Eu amo na Bíblia quando você encontra esses grandes homens de Deus e eles têm uma visão tão alta de Deus. Você deveria anotar isso. Eu amo quando veem Deus de forma grandiosa. Paulo orava em Efésios 3:20. Muitos conhecem este versículo, mas é uma oração de onde provém e ele expõe seus desejos para o povo. Diz Deus o que te peço que faças na igreja e pelo teu povo. Depois ele encerra essa oração em Efésios capítulo 3, versículo 20. Pense neste homem. Daqui provém este versículo, está de joelhos, esposou sua vida. Ele expôs o que deseja para a igreja de Jesus Cristo. Vai dizer a Deus isso que quero. Diz agora a ele. Quem pode fazer muito mais abundantemente do que podemos pedir ou imaginar. Amigos, quando oramos, quando viemos a Deus, quando pegamos nossa vida, circunstâncias, nação e mundo e os colocamos diante de Deus, podemos dizer, Deus, isso é o que queremos. Isso é o que desejamos. Mas sei que estou falando com alguém que pode fazer muito mais abundantemente do que eu poderia desejar. Por isso venho a ti, o único e verdadeiro Deus. Elias ensinava e dizia, ei pessoal, vocês podem segui-lo, está na sua classe e nível. Essa simples declaração valeu vir, não é verdade? Poderia dizer, já podemos ir embora. Mas não vou fazer isso, não se animem. Vocês estavam muito empolgados quando eu disse isso. Então, quando eu ofender você em alguns minutos, você também me ofendeu. Ficamos quites. É justo, certo? Em segundo lugar, diz na outra esquina, você tem o Deus da filosofia. Isso é o que todos esses ídolos do Antigo Testamento são. Às vezes, só conseguimos entender que construíram isso e se inclinaram e adoraram. Ouça-me atentamente. Isso representava literalmente uma ideia. Esse ídolo. Percebemos o fato de que eles estavam apenas adorando algo criado pelo homem. Uma entidade que podiam tocar e sentir, mas o que era um ídolo era uma filosofia de pensamento. O que fizemos foi remover pedras, monumentos, estátuas, coisas, mas ainda estamos adorando da mesma forma que eles, ainda estamos vivendo da mesma maneira que eles. Eles tinham uma filosofia sobre eles. Eu o chamo de Deus da filosofia porque era Baal. Era uma criação de uma maneira de pensar para os homens. Era o Deus do sol. Era o Deus da tempestade. O chamavam de Deus do sol
porque se tinham uma boa colheita e o sol ajudava as colheitas a crescer e se desenvolver. O louvavam e diziam: ei, veja como nos abençoou. Se havia mau tempo e destruía as colheitas, sentiam que o haviam ofendido e assim tomavam abordagens, mas eles tinham essas filosofias, essas formas de pensar sobre a vida e simplesmente as conectavam com algo e assim, literalmente, pensem nisso. Pessoal, eliminamos ídolos, certo? Eliminamos as coisas que acreditamos serem loucuras, mas ainda vivemos em um mundo assim. Eu prometo que este mundo continua realmente adorando ídolos exatamente da mesma maneira em mente, coração e vida que faziam naquela época. E assim, só quero que entendam, não o chamamos de Baal, eu entendo, mas a maioria das pessoas serve a um Deus. Servem a um Deus como Baal, em vez de ouçam bem, em vez de que o Senhor governe sua vida, em vez de que o Senhor dirija suas atenções e afetos, pensem nisso, servem ao prazer. O prazer é um ídolo, o prazer é um Deus. Deixe-me te dizer, o que se sente bem, o que eu penso que é bom, o que eu desejo, o que eu quero, deveria tê-lo. Isso é o que Deus gostaria de mim. Pense nisso, porque a Bíblia não ensina isso. Você criou um ídolo, você se criou um ídolo. Pense nas posses. A Bíblia ensina que tudo o que você tem vem de Deus. Você não é mais do que um administrador, você não o possui. Muitos de nós vivemos focados em posses. Damos vida a alcançar metas e chegar a um destino. Alguém pode dizer amém. E por sinal, mesmo que você não se aposente, sabe o que acontece? Você morre e é substituído, certo? Quero dizer, pense nisso, mas você pode viver sempre na filosofia de vou obter e obter e obter e ganhar e ganhar e ganhar. A popularidade pode conseguir isso. Se eu puder obter curtidas, ganhar seguidores, subir na empresa, ter poder. E o que aconteceu é, eu disse que não levantamos um monumento ou uma estátua, não nos inclinamos diante dessas coisas. Baal em nossos dias se disfarça de egocentrismo, vem disfarçado de autoindulgência, vem claramente disfarçado de interesse próprio. Essas coisas ocupam o trono da nossa vida em vez de Deus. Em vez de viver para o Senhor, vivemos para nós, nossas buscas, paixões ou o que seja. E assim, só quero que você entenda, homem, escute-me, os tempos estão mudando, mas as pessoas não tanto. Os tempos estão mudando, mas as pessoas não tanto. Temos nossas filosofias de deuses hoje em dia. Temos o individualismo, onde eu posso ser o padrão da minha própria vida. Essa é uma filosofia falsa e um Deus a quem você adora, onde não há um Deus que esteja estabelecendo uma autoridade divina. Quero dizer, posso ser a norma, serei quem determinará o que acontece. Se você não for para o individualismo, pode ir para o secularismo. E isso é que não há princípios divinos. Somos uma nação secular e estamos dirigidos por pessoas seculares em nossa nação. Você deve entender isso. Sem princípios divinos, sem padrões divinos, tudo vale. E por isso estamos aqui nos perguntando como chegamos aqui, como chegamos à loucura que vemos hoje em dia. É o secularismo sem valores divinos, sem normas divinas. E se você não gosta disso, então há o relativismo. E isso é apenas a doutrina do conhecimento da verdade e da moralidade. Em outras palavras, o que é bom e correto não é determinado por uma pessoa, simplesmente muda de acordo com a cultura. Em algumas culturas é aceitável, em outras não é aceitável. Não há um padrão duradouro. É apenas o que é relativo à sua cultura, sua criação, seu histórico. E na verdade estão pregando isso a partir da plataforma de liderança e nação. Sua origem é isso, aquilo. Essas regras se aplicam a você por criação. Elas se aplicam a você pelo que aconteceu e ocorreu. Isso é pregado a partir da plataforma da América. Hoje em dia... E então você tem coisas como o socialismo, o comunismo, o marxismo e todos esses ismos que estão nos prejudicando. E assim você tem todas essas coisas. E só quero dizer, costumava ser um tabu falar sobre socialismo, comunismo e marxismo na América. E hoje temos pessoas em cargos eleitos que acreditam nos princípios dessas coisas. Não estou tentando ser difícil e quero que você entenda, ouça-me. Você pode ficar bravo comigo, pode se incomodar e dizer, isso é político ou é isso? Mas você não pode ficar bravo se eu só estou te dizendo a verdade. Agora pense nisso por um minuto. Se alguém diz algo e então eu apenas cito, repetindo o que ele disse, você não pode ficar bravo comigo, certo? Mas a realidade é, eu só estou dizendo a eles, há um candidato presidencial se candidatando agora. Eu ouvi pessoalmente que ensinam princípios do socialismo, comunismo e marxismo. É um fato. Agora não quero ser político esta manhã e te ofender. Não direi o nome dela. Está bem.
Se alguém diz o que acredita, você deveria acreditar nele. Você pode ficar irritado e pode dizer, bem, esse pastor está tentando ser político. E isso é tudo o que estou dizendo. Não, só estou te dizendo que me sentei e ouvi os líderes falarem sobre essas coisas, quando isso não é o que somos. Ouça, a história mostrou que essas coisas não funcionam. E a maioria das coisas em que acreditam violam o que ensina a palavra de Deus. E talvez você se ofenda, mas só estou te dizendo. E você deve entender que Deus ainda diz que há uma escolha clara. Se Deus é Deus, se você acredita, se está aqui e diz, sou um seguidor de Cristo, confiei em Jesus e até me levantei para o serviço cedo no domingo. Vamos, levantem-se cedo. Tenho certeza de que vocês amam a Jesus. Você se levantou e veio à igreja e ele diz, se você diz isso, se o Senhor é Deus, viva à sua maneira. Se o Senhor é Deus, creia no que ele diz. Se o Senhor é Deus, faça disso a base e o entendimento da sua vida. Porque ele é o Todo-Poderoso que sabe e em quem você pode confiar. E estou falando de Elias. Não sei por que ficam bravos comigo, mas então ele propõe um concurso. Ele diz, este é o acordo. Há uma opção aqui. Está o Senhor, está o Deus dos séculos e está o Deus da época. Ele diz, vamos ter uma batalha entre eles. Oferece um concurso. Essa é a número 2. Certifique-se de pegar isso. Elias sugeriu que tivessem um concurso. Vamos pegar o Deus dos séculos, colocá-lo contra Baal, o Deus da época. E estamos testemunhando isso hoje em dia. E a propósito, quero dizer isso. Você está ouvindo esta manhã. Você vai ouvir um resultado que a Bíblia ensina em Apocalipse, e o resultado será o mesmo. Agora estamos vendo a mesma batalha em nossa época. A Bíblia diz que o resultado será igual. Vamos observar o concurso. Elias sugeriu que cada um pegasse um boi, o preparasse para o sacrifício e o colocasse sobre um altar. No verso 23, vamos continuar enquanto avançamos. No versículo 23 diz, deem-nos, pois, 2 bois, e escolham eles um, e cortem-no em pedaços, e coloquem-no sobre lenha, mas não ponham fogo debaixo. E eu prepararei o outro boi, e o colocarei sobre lenha, e nenhum fogo colocarei debaixo. E disse aos 450 profetas de Baal, no versículo 24, invocai vós o nome de vossos deuses, e eu invocarei o nome de Jeová. E o Deus que responder com fogo, esse será o que ganhar. Ele está dizendo, vamos colocar isso um contra o outro. É apenas um concurso. Ele estabelece os termos do concurso. O Deus que responder com fogo ganhará. A esse é a quem vamos declarar o vencedor. Na verdade, eu estive no Monte Carmelo, onde acreditam que isso aconteceu. Literalmente, estive naquele lugar. É um lugar real que você pode visitar. O versículo 24 diz, toda a gente disse, eu gosto disso. Você tem que amar isso porque essas pessoas não têm ideia do que está por vir. Posso te dizer uma coisa. Para muitos de nós nesta sala e muitas pessoas neste mundo, pode ser que não tenhamos ideia do que está por vir. E então as pessoas ali olham e dizem, isso soa como uma boa ideia. Nós temos Baal, você tem Deus, vamos fazer isso. Isso é o que você está lendo na sua Bíblia. Se eu tiver algum fã da UFC aqui, hoje é seu dia, é seu domingo, não é? E ouça o interessante, eles realmente acreditavam que um dos elementos de Baal era o fogo. Essa era sua fortaleza, esse era seu poder. Adicione ao fato de que o Monte Carmelo era literalmente considerado o lugar sagrado de Baal. Eles não tinham ideia, pensavam que iam ganhar essa luta. Vamos, imagino que havia apertos de mão e gritavam, temos isso, é moleza, aqui vamos. E assim foram estabelecidos os termos e as regras do concurso. Agora começa a luta. Versículo 26. E eles, os 450 profetas de Baal, pegaram o boi que lhes foi dado e o prepararam. O sacrifício foi preparado e colocado no altar. A única coisa que restava a fazer era chamar Baal para pedir fogo. Eles estavam prontos, dizendo, cara, estamos prontos, temos isso. Eu adoro isso. Elias estava seguro do resultado. Quero que você note o que ele faz. Isto diz ele, vamos construir altares, colocaremos bois, traremos madeira, você faz o seu, eu farei o meu e chamaremos fogo do céu. Mas vocês podem ver a confiança de Elias neste momento. Desafiaria a todos nesta sala. Uma das coisas que precisamos no cristianismo hoje em dia é mais confiança. Não mais confiança na igreja, nem em você, nem em seu pastor, mas mais confiança em Deus, em outras palavras. Olhem, saibam, Elias se levantou e disse, se o Senhor é Deus, sigam-no. Não é apenas o Deus poderoso, é o Deus onipotente. Ele dizia algo assim como, este é Deus, este é Jeová, este é Yahvé. Sua visão de Deus lhe permitiu entrar na batalha com confiança. Deixem-me dizer que precisamos disso na igreja. No versículo 30 diz, ele consertou o altar de Jeová que estava arruinado. Agora, se você tem uma Bíblia, smartphone ou iPad, marque o versículo 30, porque temo que alguns aqui estão vivendo no versículo 30. Temo que alguns aqui possam estar vivendo no versículo 30. Notem o que diz, reparou o altar do Senhor.
Em outras palavras, já havia um altar do Senhor, um lugar de adoração para o Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu? Foi ignorado. Ignorado. Não diz que foi ao altar do Senhor, mas que o reparou. A Bíblia é muito clara em que quando você e eu seguimos nosso próprio caminho, quando fazemos o que queremos, a destruição segue porque os planos, os propósitos e a vontade de Deus, que literalmente é Deus dizendo a você e a mim, isso é o melhor para a sua vida. Mas quando você deixa esse altar desmoronar, traz destruição à sua vida. E assim, ao se voltar para Baal, pense nisso, em mudar de filosofia. Ao mudar de filosofia, ao dizer sei o que Deus diz, mas aí você acabou de mudar de filosofia. Você acabou de convidar Baal para a sua vida, desviou sua vida de onde Deus queria e a moveu. Você percebe como isso é simples. Bem, sei o que Deus diz, mas temos saído por muito tempo e vamos nos casar. E sei o que Deus diz, mas... E ele diz, cara, você acabou de mudar a filosofia da sua vida. Sei que Deus diz que devo devolver uma parte da minha renda para honrá-lo e louvá-lo, mas Deus entende. E ali mesmo você já mudou de filosofia, mudou sua vida, a levou de onde Deus a queria. Sei o que está acontecendo no mundo e sei o que a Bíblia diz. Mas cara, eu acredito no amor e bum, mudei de filosofia. Convidei um ídolo para a minha vida e diz que foi destruído. As pessoas destruíram o altar onde o sacrifício foi alterado a Deus. Agora pensem nisso. O que é um altar? Quero que todos ouçam enquanto digo isso. Bem, o altar era um lugar de adoração, era um lugar de atenção a Deus, era um lugar onde vou e digo, quero honrar, magnificar e pensar em Deus, quero habitar em Deus, meditar em Deus. Aproximo-me do altar, afastando-me das distrações da vida e venho a Ele para me render, para honrar a Deus. E a Bíblia diz, mas essa atitude foi derrubada e o que acontece é, escute-me. Quando você muda a filosofia da sua vida, afastando-se dos princípios de Deus e do plano de Deus, o que acontece é que desintegra as coisas na sua mente, desintegra as coisas no seu coração e finalmente desintegra as coisas na sua vida. Homem, valeu a pena vir esta manhã, porque a família está quebrada, porque as filosofias na América mudaram. Agora pense nisso por um minuto. As estatísticas provam que é verdade. Então, por que vemos isso nas notícias? Porque lutamos por coisas ridículas? Não posso acreditar que estamos aqui. Bem, o altar está derrubado. As filosofias mudaram. Oh, não estamos adorando pedras nem louvando árvores. Há alguns que sim. Posso dizer isso a todos porque vivem aqui. A maioria deles está em outro estado, mas só digo que estão por aí. Não estamos fazendo esse tipo de coisas, mas mudamos de filosofia. Fizemos ajustes, tomamos uma direção diferente. Isso é o que criou o problema. E só quero dizer, quando forem às urnas e enquanto falarem e compartilharem com outros, quero que entendam que quanto mais desmorona o altar de Deus, seu lugar de adoração, seu lugar de verdade, seu lugar de direção, mais desmorona sua vida e nação, mais desintegração continua. E vocês podem ver isso em Gênesis 8 e podem ver isso no livro de Apocalipse. A Bíblia diz isso o tempo todo. Agora estamos vendo isso nas notícias da noite. Há pessoas que não acreditam que este livro seja verdadeiro. No versículo 31 e 32 diz, Elias tomou 12 pedras por cada tribo descendente de Jacó. Ele pega essas 12 pedras e diz, Deus, queremos voltar as tribos para ti, voltar a nação para ti. E assim construiu um altar, veja o que diz bem ali, em nome do Todo-Poderoso. E então fez algo incomum. E aqui é onde entra a confiança. O versículo 32 diz, cavem uma vala ao redor do altar que contenha 2 medidas de semente. No versículo 33, vamos avançar rapidamente, não vai estar na tela, mas isso foi o 32. No versículo 33, ele colocou a lenha em ordem, preparou o boi e o colocou sobre a lenha. E no versículo 34, ele encheu 4 jarros de água e derramou sobre o holocausto e sobre a lenha. Afinal, água e fogo não se misturam, não é... Ele está fazendo uma declaração, dizendo, ei, vou tornar isso mais difícil e complicado do que deveria ser. Não perca de vista essa confiança. Quando seu casamento está em problemas, quando suas finanças estão em problemas, quando o mundo desmorona, não perca a confiança. Veremos algumas coisas na próxima semana. É por isso que quero dar esta mensagem primeiro. Mas não perca o que ele está fazendo. Ele está dizendo, ei pessoal, as coisas estão ruins, mas aqui está o ponto. Poderiam estar piores e Deus ainda pode aparecer e Deus ainda pode fazer algo. Isso é tão bom. E ele derrama 4 jarros de água e os derrama sobre o holocausto e a lenha. E não só isso, eu adoro isso. Ele pediu que colocasse água sobre o sacrifício uma vez, mas 3 vezes. No versículo 35 diz que a água corria ao redor do altar. E então, mais no versículo 35 diz, e também encheu a vala com água. Isso é confiança. É quase como se uma equipe dissesse, vamos nos colocar 50-0.
Assim, no final podemos fazer parecer bom. Vocês entendem o que estou dizendo? É como dizer, vamos fazer nosso melhor, já que somos tão bons que mesmo assim vamos ganhar. Essa é a atitude que Elias tinha quando se tratava de Deus. Porque cantamos e adoramos, eu levei algumas pessoas à fé em Cristo. Havia 3 garotas que levei a Cristo na minha última igreja. Nunca vou esquecer. Elas estavam sentadas na primeira fila, animadas com o que Deus fez em suas vidas. E desci um domingo depois de pregar e me disseram, pastor, homem, que grande mensagem, nós adoramos. Mas por que temos que ficar em pé e cantar por tanto tempo? Isso me disseram. Não sabiam por que se canta, mas a adoração estabelece o tom, estabelece a perspectiva, estabelece a visão. Por isso devemos adorar todos os dias. É por isso que você deve ter um altar em sua casa onde se encontra com Deus. Você o louva e direciona sua atenção e afeto a Ele. Porque ao adorar e louvar a Deus e ao estar bem com Deus, tenho uma visão correta de Deus e confio que Deus pode agir em minhas circunstâncias e situações. E você vê isso aqui. E assim todas as condições foram cumpridas. E mais ainda por Elias. Não se perca a preparação aqui. Quero que você pense nisso agora. Não teria sido tão fácil uma história assim. Pense nisso. Não teria sido ainda um milagre se Elias dissesse, coloquem o boi, coloquem a madeira e prontos. Não teria sido a mesma coisa. Não acho que estaria perdendo nada. Não quero que vocês percam isso. Não acho que estaria perdendo nada se contasse a história sem a água. Acho que ainda teria sido um milagre. Acho que se ele caísse de joelhos e dissesse, Deus, faça cair fogo do céu, acho que diríamos sim, Deus é um bom Deus. E ele diz, não, vai piorar. Acho que há uma lição aqui. Você deveria anotar isso. A preparação é fé, a preparação é fé. Alguns de vocês diriam, quero compartilhar com minha mãe, quero compartilhar com meu pai, quero compartilhar com meus primos, minhas tias e meus tios, e realmente quero fazer a diferença para Cristo, mas não sei o que dizer, e se me perguntarem algo que eu não sei e não sei o que fazer, não seria a preparação fé. Não seria um estudo bíblico ou se unir a um grupo de discipulado com alguém que te guie ou nossa jornada de vida em permanente preparação. Não seria a preparação uma declaração de fé, como não sei orar, então pegarei um livro de oração, começarei a ler e assim aprenderei a orar. Ou vou a uma aula de enraizamento no dia 24 de agosto, lá me ensinarão a orar e estudar a Bíblia. Depois me unirei a um grupo de discipulado que me ajudará e guiará. E então acontece que em sua vida haverá um momento e uma oportunidade. Você estará preparado para esse momento porque a preparação é fé. A preparação é fé. Se o altar está derrubado em sua vida, se você não lê sua Bíblia, se não ora, se não tem um tempo de adoração, se não se compromete com as grandes coisas de Deus, a preparação não está lá e assim o fogo não pode cair. Vamos, porque o fogo vai cair sobre o altar. Vocês me ouviram? O fogo vai cair sobre o altar. Então, onde está o seu altar? Onde está o seu lugar de aprendizado dos princípios bíblicos e o que Deus deseja para a sua vida? O fogo cai sobre o altar. Sem altar, não há fogo. Você precisa ter o altar certo em sua vida para obter o fogo. Devemos continuar. O tempo está acabando. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar é preparação. E o que fazemos é agir sobre as promessas de Deus. Deus, estou reconstruindo o altar, sabendo que o fogo cai sobre ele. Elias dá aos 450 profetas de Baal a primeira oportunidade. Isso é confiança. Ele diz, vocês tentem primeiro enquanto eu relaxo. Invocaram a Baal desde a manhã até o meio-dia clamando, Baal, responde-nos, deixe o fogo cair. A Bíblia diz que oraram a manhã toda, oraram, dançaram ao redor do altar de Baal. Eu amo a última parte do versículo 26. Acho que estará na tela, mas ouça, veja. Sei que esta história muitos conhecem bem, mas às vezes você pode conhecer uma história tão bem que realmente perde a simplicidade da lição. E se você está aqui esta manhã e é fã do noticiário Fox e está frustrado com o mundo porque a maioria dos fãs da Fox está, os fãs do noticiário CNN estão desiludidos com o mundo, querem continuar. Os fãs do noticiário MSNBC estão loucos. Só digo, olha, se você não tem senso de humor, vai perder a cabeça. E a propósito, além disso, se você não consegue falar de política sem que sua pressão suba e você fique furioso, não está confiando em Deus. Porque acreditamos que Deus é a resposta, nenhum homem, nenhuma mulher e nenhuma ordem estrutural, mas sim Deus. Deus é o Supremo. Confiamos nele. Agora, trabalhamos na máxima capacidade entre o governo. Alguém diga amém. Alguém diga amém. Certo. Não critico, mas digo, vamos homem, tenha senso de humor. Você vai ficar louco aqui sem senso de humor. Literalmente o mundo está procurando. Você ouve os noticiários Fox, CNN, MSNBC, todos frustrados.
Toda essa gente está frustrada, irritada e aborrecida. Veja a última parte do versículo 26, e aí responde o que acontece hoje em dia. Estão clamando a Baal, estão recorrendo à sua filosofia de vida, dizendo: nos dê respostas, nos dê respostas, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê satisfação, nos dê amor, nos dê aceitação. Veja a última parte do versículo 26. Veja o que diz. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz e ninguém respondeu. Você sabe o que diz a Bíblia. As filosofias deste mundo te deixarão vazio. Você sabe por que eu brinco sobre política. Você sabe por que eu incomodo vocês que ficam irritados com a política e essas coisas. Porque não há voz e não se encontra realmente resposta nas filosofias deste mundo. Precisamos ver isso. Porque o mundo chegou aqui e obteve isso e não foi suficiente. Vamos. Isso é o que está acontecendo em nossa cultura. Eles tiveram que chegar até aqui e buscar mais, vendo isso agora. Vamos, aceite isso. Chegamos aqui por mais. Isso é aceitável. Agora, isso outro é aceitável. E continuará assim até que cheguemos longe. Por quê? Porque não há voz, não há resposta para a paz, alegria e satisfação, porque a resposta está em Jesus. Você não a obterá do mundo, você tem que sair do mundo. Elias, ouça isso. Há milhares de anos dizia: pessoal, eles seguiam sua filosofia, mas não há voz e não há resposta. Saltaram ao redor do altar. Ficaram loucos tentando entender algo que eles mesmos haviam criado. As pessoas estão buscando em nosso mundo hoje, e isso realmente precisa ser a maneira como você vê o mundo, e estão ficando vazias. E se você não for ao altar e obtiver algumas respostas, definitivamente podem até chegar a nós e ficar vazios. É por isso que nos colocamos em posição de adoração no altar para aprender, crescer, desenvolver e ser o que Deus deseja. Deus esteja capturando seu coração com isso, para que quando finalmente disserem: homem, tentamos tudo o mais, tentemos isso. Tenhamos respostas para eles. Não acredita que o mundo está buscando e ficando vazio. 75% dos adolescentes se sentem sozinhos hoje. Espere um momento. Temos Facebook. Você tem TikTok. Você tem todas essas vias. Temos mensagens de texto, chamadas telefônicas, e-mails. É ruim que possam te contatar sempre por chamadas, mensagens e e-mails. Alguns lembram quando isso não era possível. Você podia escapar um pouco. 75% dos adolescentes se sentem sozinhos. 66% têm alta ansiedade, registrando-se para medicamentos e aconselhamento. 60% afirmam ter depressão profunda. 60% afirmam ter uma depressão bastante profunda. E 35% de nossos estudantes hoje em dia têm pensamentos suicidas. E se você pensa que os adultos estão melhor, na verdade, 25% dos americanos, ou seja, 70 milhões de pessoas, usam drogas ilegais. 48,7 milhões estão lutando contra o abuso de substâncias. As pessoas estão buscam filosofias, buscam algo para aliviar a dor, para lidar com o estresse, para enfrentar desafios e dificuldades. E a Bíblia diz que não houve voz e também não houve nenhuma resposta, porque você não vai encontrar isso de forma alguma em nenhuma dessas coisas. Por isso, em Jeremias 29:13, a Bíblia fala sobre como o povo se afastou de Deus, caíram em escravidão. Gosto de como diz a Nova Tradução Viva. Diz: quando me buscares de todo o coração, me encontrarás. Quando me buscares de todo o coração, encontrarás uma resposta e encontrarás uma voz. Há uma canção que sempre cantamos aqui na nossa igreja e diz isso: amo a tua voz. Ele me guiou através do fogo. Essa é uma palavra tão poderosa. Mas veja, quando você se afasta de Jesus, de Deus, quando você se aprofunda em qualquer filosofia que queira adotar, se é uma religião falsa, temos muitas delas bem aqui na nossa própria cidade. E o que acontece é que as pessoas dedicam seu tempo, energia e recursos. Acho muito triste. Muitas pessoas se dedicam a uma mentira mais do que os cristãos à verdade. Primeiro, precisamos entender que realmente há um mundo fora destas paredes aqui. Há um mundo fora destas paredes aqui. Homem, eles estão experimentando com drogas, tendo sexo, tentando princípios do mundo e filosofias do mundo. Mas precisamos entender que de verdade não estão recebendo nenhuma voz nem resposta. Nossos amigos progressistas hoje, neste mundo, diriam que somos mais progressistas do que nunca na América. Te pergunto, estamos melhores? Parece haver mais esperança, parece haver mais alegria. O estresse de nós mesmos foi aliviado. Olha, estão te vendendo isso. Estão te vendendo isso dizendo: estamos trazendo de volta a alegria.
Meu amigo, a alegria vem de um só lugar. A alegria te encontrará em qualquer circunstância. Vem de Jesus Cristo. A Bíblia ensina isso. Precisamos saber disso. É hora de ajudar o mundo a entender que você pode perseguir essas coisas. Você pode dedicar sua vida a todas essas coisas, mas não haverá voz nem resposta. Estou me divertindo aqui hoje. Solo te digo, este é um bom texto. E assim ele retorna. E Elias, quero que você veja isso. Ouça bem, a Bíblia diz que Elias começa a zombar deles. Escutem, digam amém para saber que estão ouvindo. Se não entenderem o que vou dizer, ficarei bravo, tudo bem. Ele não está realmente zombando das pessoas. Está zombando das pessoas que estão espalhando as mentiras. Olha isso, ele não está zombando das pessoas. Você tem 450 profetas de Baal que mentiram ao povo e disseram: você encontrará paz, alegria, sucesso. Baal pode te dar tudo o que você precisa. Isso é o que estavam dizendo. Esta é a resposta para nossa nação e povo, o que o mundo precisa. Ele zomba deles por serem mentirosos. Precisamos entender que a Bíblia diz que o Deus desta época, escutem-me, não estou chamando um indivíduo. A Bíblia diz que o Deus desta época é um mentiroso, é o pai das mentiras. E ele zomba deles por mentir. Dizem que você pode encontrar alegria, paz e felicidade aqui, mas isso não acontecerá. No versículo 27, eu adoro isso. Ao meio-dia, Elias zombou deles e disse: gritem, ele é um Deus. Com certeza, né? Com um D minúsculo, eu adoro. Ou ele está ocupado, ou se afastou, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e só precisa que o acordem. Vamos, homem. Você tem que amar isso. A palavra ocupado tem outro significado. A tradução correta seria algo como: talvez ele esteja no banheiro, então façam uma pausa, tudo bem? E se era um homem de Deus que estava lá naquele dia e disse: talvez seu Deus esteja no banheiro, então façam uma pausa. Você tem que amar sua Bíblia, homem. Eu adoro o versículo 28. Diz que começaram a gritar mais alto, e como era seu costume, se cortaram com facas e lanças até ficarem banhados em sangue. Isso é uma loucura. Não estamos vendo um comportamento louco hoje em dia? É isso que a filosofia falsa te leva, porque veja o que diz. Não diz que começaram a se cortar como um novo ritual. O que diz? Como era seu costume. Escutem-me. O comportamento louco vem de filosofias loucas. O comportamento louco vem de filosofias loucas. E eles estavam desesperados. Começaram a se cortar para apelar e apaziguar Baal. E continuaram sua rotina até a noite sem resposta de Baal. Você sabe o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, versículo 7. 2 Timóteo 3, 7. Dá uma lista de como serão os homens hoje. 2 de Coríntios 3, do 1 ao 6, dá uma descrição de como serão os homens hoje. Depois, no versículo 7, identifiquemos. Se você não acredita na Bíblia, veja isso. Há 2000 anos um homem escreveu isso. Disse: sempre estarão aprendendo, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Eles estiveram clamando o dia todo sem resposta. Não houve voz e não houve resposta. Mas então é a vez de Elias, e ele chamou o povo ao redor. Começou e preparou as coisas que vimos há pouco. E os 450 profetas de Baal oraram o dia todo. Mas Elias dá um passo à frente, e quero que ouçam isso atentamente. Sua oração durou menos de 30 segundos. Vamos! Eles estiveram orando o dia todo. Eles se cortaram, estão banhados em sangue. Não quero que percam isso. Como em 30 segundos, versículo 36. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas as coisas, obediência à tua palavra. Como Deus, todo este plano não é meu. Todo este plano foi teu plano. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e estás fazendo com que seu coração se volte para ti. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu a água que estava na trincheira como um raio do céu. Não havia acontecido nada. O dia todo até que disseram o Todo-Poderoso. E quando disse o Todo-Poderoso, tudo mudou em um momento. A Bíblia diz que consumiu as pedras, consumiu o pó, consumiu tudo. E pessoal, quando pensamos nisso, o que começou como uma competição, terminou sendo nenhuma competição de fato. Esse é o poder de Deus. Poderíamos dizer que o Deus dos séculos derrotou o Deus da época. Não é bom. Quero que me ouçam. Ouçam-me bem. A Bíblia ensina que Deus deu seu Espírito para convencer, corrigir e persuadir. A Bíblia diz aos seguidores de Cristo que não preciso que convençam, corrijam ou persuadam. Só preciso que você seja um porta-voz da verdade, porque se você levar a verdade às vidas, eu destruirei suas filosofias. Você não adora isso. Isso é o que Deus diz. Eu lhes digo, vocês têm o Deus dos séculos, tem aquele que o criou, aquele que o sustenta.
Então, pessoal, se vocês se colocarem em um lugar de preparação, quando a batalha chegar, varrerá o chão com as filosofias do dia. Acho que fiquei mais empolgado do que vocês. O versículo 39 diz isso. E quando todo o povo o viu, prostraram-se sobre seus rostos, porque o fogo caiu. Mas, onde caiu o fogo, caiu no lugar do altar. E disseram, o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Sabem que esse mesmo concurso acontece na vida de todos nós. Meus pais estão aqui e eu disse a eles, não podem compartilhar histórias. Está tudo bem. Eu disse a eles para não compartilharem histórias da minha vida e do meu passado. Meus pais me criaram em um lar cristão. Nunca conheci pessoas mais piedosas do que meus pais. Eu os amo profundamente e fui abençoado por tê-los. Eles me deram uma base muito boa, mas eu me rebeli contra ela, deixando-me levar pela filosofia do mundo. Dediquei minha vida a buscar a alegria e a felicidade que queria. Fui pelo egoísmo, me fechei em mim mesmo. Deixei minha namorada de 16 anos grávida. Hoje estou casado com ela. Ela continua sendo minha esposa. As pessoas querem que eu esclareça isso quando conto essa história. Mas nos casamos. Elias tinha 16 anos. Nos casamos. E dentro de um ano, estávamos a caminho do divórcio. Quero dizer, dentro de um ano, eu compartilhei muitas vezes, mas lembro de uma vez que Amy e eu brigamos. Quantos de vocês conhecem essa situação como a maior briga da sua vida? Sobre o que foi, não me lembro. Deveria ter sido algo grande, mas cara, tivemos uma briga tremenda. Eu a insultei, a chamei de coisas... Minha filha, Brittany, ela serve aqui, está servindo no ministério estudantil neste momento, mas lembro de ter levado aquela garotinha no seu assento e ela me disse, e colocá-la no carro. Eu a coloquei e gritei com minha esposa e a insultei. Ainda posso nomear a amiga dela que chamei e gritei com a amiga dela, nunca a traga de volta. Assim, eu disse à amiga dela, nunca a traga de volta, nunca vou esquecer. Cara, tentando entender tudo isso, nunca vou esquecer um serviço. Meu pai, a única maneira que me deixavam viver em sua casa, já que eu estava sem trabalho, era que eu tinha que ir à igreja todo domingo. E é por isso que as igrejas devem estar vivas. Na primeira igreja viva que visitei, Deus agia e o fogo caía. E cara, minha vida se sentiu convencida. No dia 27 de novembro de 1994, encontrei um altar. Eu tinha ouvido falar sobre isso. Deus me convenceu em um domingo que eu não o conhecia nem ia para o céu. Lutei com o Senhor por 3 noites. Eu adorava brincar sobre nossa cama de água. E lembro de pensar, se isso quebrar, vou direto para o inferno. Eu estava em sérios problemas, porque não conhecia Cristo. Cresci na igreja, conhecia o Evangelho, mas nunca confiei em Cristo na minha vida pessoal. Finalmente, no dia 27 de novembro de 1994, na sala do pastor, eu me ajoelhei no altar e pedi a Cristo que me perdoasse, que me lavasse e que me limpasse. O Deus da filosofia desapareceu. E o Deus dos séculos entrou na minha vida e iniciou um processo de crescimento. Me transformou segundo sua vontade, salvou meu casamento e salvou minha família. E me fez crescer e me desenvolver. Eu me preparei, ia ao primeiro serviço. E se não o vivia, voltava ao segundo serviço por mais e dizia, Deus, preciso de mais. Eu ouvia Tony Evans no estacionamento da igreja às 4 da tarde. Eu assistia ao treinamento bíblico às 5 da tarde e ao serviço dominical às 6 da tarde para uma vida diferente. Espero que ouçam. Olha, o Deus dos séculos continua derrotando o Deus da época, continua mudando vidas, continua enviando fogo e continua fazendo a diferença. Adoro dizer isso. Posso dizer isso a vocês. Olhamos para essas histórias e pensamos o que elas realmente significam. Olhem isso. E por último, está o desafio. Alguns ficaram emocionados quando eu disse, por último, isso não significa que já terminamos. Notem o desafio que Elias apresentou no versículo 21. Vamos voltar lá. Se o Senhor é Deus, se o Todo-Poderoso é Deus, se sua filosofia está correta, sua verdade está correta, sigam-no. Ele está chamando a uma decisão por parte do povo. A palavra seguir que Elias usou significa andar com Deus. Ele diz, se é Deus, por que não seguir? Aprender, ir, servir, honrar a Deus. Por que você não andaria em seus caminhos? Por que você não iria nesta direção? E eu diria a todos nós nesta sala, esta manhã, vocês acreditam que o Senhor é Deus? Você realmente acredita nisso? Ei, cara, digo, cada uma dessas falsas filosofias está me convencendo. Cada um deles, ou ele sabe o que Deus diz, mas simplesmente todos ficam aquém. Não há voz neles, não há respostas neles. Se é assim, amigos, só lhes digo, ele merece sua lealdade, pois ele é Deus. Ouçam, não deveriam comprometer suas vidas a ele. E o que eu amo nisso é que há uma verdade tão desafiadora, um desafio tão poderoso. Elias se mostra, isso é o que você vê.
Vamos fazer isso, já que estamos olhando para Elias. Ele mostra convicção, ele mostra compromisso, enfrenta esse desafio com Deus. Então quero plantar uma pergunta, respondo e vamos embora. Como podemos ser um povo comprometido em um mundo em queda, onde todos na televisão e nas redes sociais te aconselham? Como nos tornamos um povo de compromisso e convicção? Aqui está, vou colocar na tela, tire uma foto. Aqui está o número 1. Viva por uma causa maior do que você mesmo. Você deve viver por uma causa maior do que você mesmo. Elias dizia, vocês estão seguindo a Baal e essas filosofias, mas há um propósito maior, algo mais importante pelo que viver. Viva para Cristo e seu reino. Número 2, conheça suas crenças. Isso é crucial. Algumas coisas devem ser inegociáveis. A palavra de Deus deve ser nosso guia e proteção em tempos saudáveis e em tempos difíceis, sempre presente em nossas vidas. Se você tem dificuldades para entender ou aprender como a palavra de Deus pode guiá-lo e protegê-lo, inscreva-se em Vida em Permanência, 24 de agosto, em nossa igreja. Nós ensinamos os fundamentos da sua fé. Nós ensinamos como andar com Deus. Número 3, digam amém para saber que me ouvem. A Bíblia nos ensina que devemos esperar conflito. Lembrem-se de que o caminho para um milagre para aqueles que lutam em seu casamento e sua família. O caminho para um milagre frequentemente passa por territórios desconfortáveis. Quem diz amém? O caminho de Elias não é um caminho confortável. Os milagres não chegam aos confortáveis. Os milagres chegam aos desconfortáveis. Está bem. Os milagres chegam aos desconfortáveis. E pense nisso. O que eu amo em Elias é que Elias não disse, Deus, há algumas falhas no seu plano. Posso apontar uma ou duas falhas. São 450 deles. Ajudem-me. São 450. E só eu. Isso é um defeito, mas em vez disso Elias simplesmente obedeceu. Ele disse, Deus, isso farei, porque Deus, contigo, é a maioria. Com Deus, é suficiente. Com Deus, é suficiente no seu casamento. Se você continuar a honrá-lo, Deus o honrará. E assim, com Deus, eu te digo, é suficiente. E quero que você entenda isso. O caminho de Deus para um milagre muitas vezes te leva por territórios desconfortáveis para que você aprenda a depender dele. Alguns diriam, me sinto desconfortável no meu casamento. Deus não está tentando te ensinar a deixar seu casamento. Deus está tentando se aproximar de você para trabalhar em você e melhorar seu casamento. Deus te levará a um território desconfortável para te dizer, comece a confiar em mim. Comece a me olhar. Comece a me seguir porque eu tenho voz e eu tenho respostas. Pensem nisso. Olhem para Moisés e os israelitas. Deus se aproxima e diz que salvará uma nação através de você. Moisés responde, sou o homem certo. Verdade. De repente, ele está à beira do Mar Vermelho com um exército egípcio o perseguindo. Estão comigo. Deus se aproxima a Davi e diz, Davi será rei. Davi não sabia que por 10 anos fugiria de Saul e viver em cavernas, isolado. Às vezes adoramos dizer, veja como será glorioso. Sim, é preciso desenvolver seu caráter para chegar a esse lugar. Vocês veem. Os milagres nunca ocorrem na sua zona de conforto. Anote isso. Os milagres ocorrem fora da sua zona de conforto quando tudo está resolvido. Você não precisa de um milagre. É quando tudo está desordenado, quando você está no lugar desafiador onde precisa de um milagre. Se você está em um lugar desconfortável, seja financeiro, emocional, em seus relacionamentos ou físico, parabéns. Você é um grande candidato a um milagre. Não é incrível? Homem, você é um grande candidato. Então aqui está o acordo. No seu caminho desconfortável, faça o que Elias fez. Obedeça a Deus. Faça o que ele diz para que você possa ver o milagre no final. Eu adoro como Charles Stanley diz isso. Coloquei na tela. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências com Ele. Decida seguir a direção de Deus. Confie em Deus e então ouça as boas notícias. E isso é o que Elias entendeu. Deus está no controle. Deus está absolutamente no controle. Mesmo com tudo o que estamos vendo no mundo hoje, Deus está no controle. Não vamos entender isso até chegarmos ao céu. Digam amém. Não vamos entender tudo isso até chegarmos ao céu. Mas Deus está no controle e é por isso que, como seguidores de Cristo, escutem-me. Em uma batalha onde a verdade está envolvida, assim como esta história com a filosofia, você e eu podemos ter uma fé inabalável. E podemos ter uma coragem inabalável enquanto seguimos a Deus neste mundo, porque escutem-me, não estamos chamando fogo do céu, mas estamos compartilhando a verdade do céu. E isso é o fogo para este mundo. Então, eu vou encerrar com as palavras de Elias. Veja o que ele diz. Até quando? Pense nisso um minuto. Até quando vocês vão continuar indecisos? Quanto tempo você continuará indeciso entre duas filosofias, duas opiniões, dois pensamentos, na sua mente e no seu coração? Se o Senhor é Deus, sigam-o. E se é Baal, sigam-no.
mas eu vou lembrar vocês. Alguns de vocês viveram o suficiente para saber que quando você segue a filosofia do mundo, escutem-me. Não há voz e não há respostas. Mas com Deus, todas as coisas são verdadeiras e todas as coisas são possíveis. E assim, Pai, agradecemos por esta magnífica história que nos dá a verdade magnífica que pode impactar nossas vidas de uma maneira magnífica. Fale aos corações e vidas de qualquer um aqui, Senhor, que tenha mudado sua vida para uma filosofia. Que hoje seja o dia em que sejam libertados. Que hoje seja o dia em que se lembrem, não há resposta nem voz, mas está em Ti, em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Talvez você esteja aqui esta manhã sem ter certeza, como eu em 1994. Você não tem certeza se seu último suspiro aqui será o primeiro no céu. Não há paz como conhecer a Deus que você experimentou, que realmente lidera a sua vida. Mas hoje você pode fazer o que eu fiz então. Diga a Deus, sei que sou pecador. Essa é a boa notícia de Jesus Cristo. Todos nós pecamos, porque todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Seguir suas próprias filosofias nos leva ao pecado. E todos nós pecamos, mas Cristo veio, tomou ira, pena e castigo pelo pecado, para que não tivéssemos que fazê-lo. 3 capítulos depois, a Bíblia nos diz que todos pecamos. A paga é a morte, separação de Deus, não apenas eternamente, mas aqui, não há voz, não há respostas. Mas então diz isso, o dom de Deus, de onde vem a voz, de onde vem as respostas está em Jesus Cristo. Se você está aqui agora, pode dizer a Deus que é um pecador. Não há discussão nem debate sobre isso. Clamar a Deus é salvação. Quem invocar o Senhor será salvo. Confesse com sua boca que Jesus é o Senhor. Creia em seu coração que Deus o ressuscitou, você será salvo. Em 27 de 1994, eu disse a Deus, clamei, confessei com minha boca, faria isso. Diria, Deus, sou um pecador que precisa de perdão. Ouvi sua voz, poderia dizer isso a Deus. Hoje mesmo ouvi sua voz e percebi que as respostas e a voz estão em Jesus e quero colocar minha confiança nele. E então você poderia dizer a Deus, Deus, obrigado, porque ele tomou a ira por você. Obrigado. Confiança em Cristo, nosso Salvador e Redentor. Desde hoje, com fé e devoção, guia minha vida em Deus, em Jesus. Amém.